Dando continuidade aos nossos diálogos sobre o relacionamento do cristão com a universidade, hoje eu quero destacar alguns pontos sobre o preparo para enfrentar os desafios que certamente o cristão enfrentará dentro do ambiente acadêmico, dentro das universidades. E para falar sobre o preparo, existem dois níveis de preparo que é essencial nós considerarmos: tanto o preparo intelectual quanto o preparo espiritual. E os dois são muito importantes. Não podemos desprezar nenhum desses dois aspectos. Com relação ao preparo intelectual, necessário a todo cristão considerar, valorizar e investir antes de entrar na universidade ou quando já está na universidade, o primeiro ponto é entender a fé cristã como uma cosmovisão, ou seja, como uma visão de mundo abrangente. É necessário rejeitar a ideia de que o cristianismo é somente um compromisso privado e particular com relação a uma religião. Isso é importante porque muitos cristãos acabam entrando em dificuldades intelectuais quando não conseguem perceber a relevância da fé cristã para a sociedade quando coloca ao lado daquilo que recebe de informações ou de base teórica na universidade. É importante compreender a fé cristã como essa visão de mundo abrangente, que diz respeito à espiritualidade, que diz respeito à oração, que diz respeito a disciplinas espirituais, mas muito mais do que isso, a fé cristã é a maneira mais adequada de nós compreendermos toda a realidade. E o que é uma cosmovisão? Uma cosmovisão, como diria o autor James Sire, nada mais é inicialmente do que uma orientação fundamental do coração que vai nos estabelecer alguns pressupostos sobre os quais nós interpretaremos toda a realidade e toda a sociedade. E o cristianismo, ele nos provê isso. O cristianismo é a leitura de toda a realidade, dessa realidade que foi criada por Deus. Isso nos ajuda a compreender vários aspectos ao olharmos e interpretar os fatos sociais e disciplinas que nós teremos a oportunidade de enfrentar quando estamos na universidade. O primeiro aspecto que é importante nós considerarmos a fé cristã como uma visão de mundo é que isso nos ajuda a entender o cristianismo como algo público e não somente privado. Esse é um elemento essencial. Muitos cristãos acabam entrando em uma crise intelectual e religiosa porque fazem uma separação entre a vida pública e a privada e acabam muitas vezes restringindo a fé cristã somente a um ambiente privado. O segundo elemento que é necessário que o cristão considere para se preparar intelectualmente ao entrar na universidade é que, ao considerar a fé cristã como uma visão de mundo abrangente, isso nos ajuda a analisar os pressupostos das outras visões de mundo. Não somente para compreender a nossa fé de maneira mais adequada, mas quando nós entendemos a estrutura da fé cristã e entendermos que as pessoas agem impulsionadas por ideologias e por alguns pressupostos, isso nos ajuda a nos precaver e a perceber quando uma disciplina, quando uma afirmação é feita em sala de aula, antes de avaliar necessariamente o conteúdo daquilo que está sendo dito, nós teremos condições de avaliar o que há por trás daquilo. Qual o pressuposto ideológico? Qual que é o pressuposto a partir de uma perspectiva teológica daquilo? Isso é essencial, portanto, para nós desvendarmos, desfazermos e derrubarmos todo o argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus, como diria o apóstolo Paulo. E um terceiro aspecto que é importante para nós considerarmos a fé cristã como uma visão de mundo é que isso nos auxilia na defesa da fé, ou seja, nos auxilia a fazermos uma apologética cristã contundente. E aqui está um ponto que é essencial no preparo do cristão para ele adentrar na universidade. É essencial que o cristão ele se prepare apologeticamente e teologicamente para enfrentar os desafios que certamente
ele vai passar quando estiver na universidade do ponto de vista intelectual. E o que é apologética? Apologética não é uma simples discussão em que nós simplesmente queremos subjugar intelectualmente uma outra pessoa, um professor, simplesmente para vencer uma batalha intelectual. Não é esse o propósito. A apologética cristã ela está fundamentada basicamente no texto que está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, quando ele diz para nós estarmos preparados para responder de que maneira? Com mansidão e temor a todo aquele que nos pedir a razão da nossa esperança. Então é essencial para o cristão esse preparo apologético. E como isso se dá? Se dá, obviamente, através da leitura das Sagradas Escrituras, se dá através da leitura de bons livros de apologetas cristãos, de bons teólogos cristãos, e muito disso eu vou referendar, alguns autores eu recomendo, e escrevi no meu livro O Cristão e a Universidade, aqui há uma lista muito grande ou adequada e necessária para você entender alguns livros que é essencial para você formar a sua base apologética. Mas não somente isso, nós precisamos ter em mente que uma boa apologética cristã ela é feita intelectualmente, mas antes da apologética intelectual é a apologética que vem através do testemunho. E para falar de testemunho, nós precisamos falar de preparo espiritual. E eu convido você a acompanhar isso no nosso próximo encontro, no meu próximo vídeo. Até lá!